A arbitragem do clássico de amanhã na Arena da Baixada, às 4 da tarde. Bicudo, Lucas Paulo Torezin, Rafael Trombeta e Bruno Bosquilha. Trio de arbitragem de campo. Acredito que a Federação Paranense de Futebol, com muito desvelo, com muita cuidado, escolheu aquilo que tinha de melhor. Lucas Paulo Torezin, 42 anos, ele só não apitou mais do que o Rodrigo José Pereira de Lima, FIFA Pernambuco, que apitou 26 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Lucas Paulo Torezin apitou 22 jogos da Série A. Portanto, ele está substanciado, está maturado e sabe, acima de tudo, o que significa o Atletiba. Bom, e terá dois grandes assistentes ao lado dele, e um deles, Bruno Bosquilha, para mim, e para muitos, diga-se de passagem, o melhor assistente do futebol mundial. Perfeito. Você não aumentou nem diminuiu. Você foi lancinante, pérfuro cortante. É disparadamente o melhor assistente do futebol mundial. Eu diria, não só aqui da América do Sul, muita gente diz, não é da América do Sul, não, da América do Sul, não. Ele é muito bem quisto, muito bem cotado perante Pierluigi Collina e Máximo Busaco, os homens que mandam na arbitragem mundial. Qual é o estilo, para o torcedor que está em casa, de arbitragem do Lucas Paulo Torezin? É não tentar administrar, é não aceitar indisciplina. Cada jogo do Atletiba tem uma face, cada jogo do Atletiba em função da rivalidade. E eu diria até de uma certa monopolização que o Atletiba faz com o torcedor curitibano e com o torcedor, de modo geral, atleticano, há toda uma paixão, há toda uma rivalidade. E essa rivalidade, ela tem várias nuances, ela tem várias mutações. E cada jogo, um jogo é diferente do outro. Agora, lá dentro de campo, implacável ao meu ver, na disciplina. Soltou o jogo, começou a ser rodeado, começou o jogador tocar no árbitro. No meu tempo não tocava, eu tocava no jogador. Claro que os tempos eram outros. Hoje, agora, você tem meios de impedir que o jogador chegue até você. Você tem o olhar, você tem a fala, e tem os cartões amarelo e vermelho. Agora, se começar a contemporizar, um dá um empurrão aqui, o outro dá um empurrão ali, vai chegando num determinado estágio, o árbitro perde o equilíbrio, não estou dizendo que ele é desequilibrado, mas ele sofre mutações e a partir do momento que ele perder a mão do jogo, como se diz numa linguagem simples da arbitragem, os jogadores passam a decidir o que fazer. Você que conhece bem, qual é o ponto forte dele? Ele é um árbitro disciplinador. Às vezes, posiciona-se de maneira um tanto equivocada. Talvez em função da sua estatura, tem dificuldade de locomoção. Agora, isso não é motivo para que não faça uma grande arbitragem. Como eu disse, ele apitou 22 jogos, foi bem, e esse jogo de amanhã é um jogo que tem que levar na ponta dos dedos. É como o cidadão... Tá certo. É como o piloto quando está correndo uma Fórmula 1 e o combustível está acabando. Ele tem que levar o volante ou o carro na ponta dos dedos. Aí, Valdir de Córdova Bicudo fazendo a análise do trio de arbitragem para o Clássico Atletiba de amanhã. Vamos começar a relembrar alguns clássicos marcantes. E vamos lembrar aqui um Atletiba no Couto Pereira. Eu não sei se você lembra desse jogo aí, Bicudo. O Coritiba fez 3 gols em 10 minutos no Atlético. 3 gols em menos de 10 minutos. Eu lembro. Diga-se de passagem. E o Bill, hein, o torcedor Coxa Branca, tem uma saudade do Bill. Esse era matador, esse era rompedor. Goleador nato, jogador preparado para fazer gol. Não era aquele jogador extraordinário tecnicamente, mas tinha uma presença física dentro principalmente da área penal, ou da grande área, como queiram, e era matador e com ele não tinha... Marcos Aurélio, que também teve uma passagem pelo Atlético, onde chegou com o Atlético à semifinal da Copa Sul-Americana de 2006 e depois brilhou também no Coritiba. Jonas foi outro que jogou no Atlético também, mas nesse jogo aí, cara, Coritiba, em menos de 10 minutos, né, deixou a defesa do Atlético atordoada, né? Essa que é a verdade. Agora, nós vamos relembrar um outro 3-0. Aí o Davi comemorando também, outro jogador que deixou saudades no Coritiba. Aí na tela, outro 3-0, o Atlético na Arena da Baixada em 2016, fazendo 3-0 no Coritiba. Aí o Thiago Heleno, o capitão, o general Thiago Heleno, um dos maiores jogadores da história do Atlético, um dos melhores zagueiros da história do Atlético. Líder nato, né? General também deixou saudades com a camisa do Furacão. Esse time aí era embaçado, viu, cara? Walter, Evandro, Pablo, Thiago Heleno, Paulo André,
O Jadson, que está de volta ao Atlético este ano, Otávio, Hernani, era um timaço, né? Baita time. Não sei se tinha a força daquele time de 1997, mas era um grande time de futebol também. Com certeza. Aliás, já vamos falar do time de 97, porque o Bicudo apitou. O Bicudo apitou o clássico que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá certo? Bom, agora é o seguinte, é claro que os treinadores ainda estão trabalhando com as possíveis escalações para o clássico Atletiba de amanhã, mas nós aqui trabalhamos com esboços e nós vamos colocar na tela um possível Atlético para o jogo de amanhã, 4 da tarde, na Arena da Baixada. Com o Santos no gol, Benavides, Juan Aguirre, Arthur Dias e Léo Derek. O Esquivel parece não estar 100% ainda. Meio de campo com Felipinho, Portilha, que vai fazer a sua estreia com a camisa do Furacão, possivelmente Mendonça e Zapelli. E na frente, Julimar e Renan Peixoto. Viveiros viajou para a Colômbia para resolver problemas familiares e eu acredito que não deva voltar a tempo, né? Para o Clássico Atletiba. E aí, torcedor, você gostou dessa escalação? Você também concorda com essa escalação? Esse é o time ideal do Atlético para tentar vencer o Clássico Atletiba? Agora nós vamos acompanhar a escalação do Coritiba. Um esboço do que pode ser o Coritiba para o Clássico. Com Pedro Morisco, Michael, Thiago Coser, Tinga e Bruno Melo nas laterais. E aí o meio de campo com o Vini Paulista, Sebas Gomes e Josué. Na frente, Lucas Ronier, Pedro Rocha e o uruguaio La Vega. A estreia também do técnico Fernando Seabra em Clássicos Atletibas. E aí, torcedor Coxa Branca, esta é a escalação ideal para o jogo de amanhã, 4 da tarde, na Arena da Baixada. Você concorda? Tiraria alguém desse 11 titular? Quem você colocaria no lugar? Fique à vontade, interaja conosco em nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Agora nós estamos de volta, galera, e agora vamos relembrar Clássicos Atletibas. O primeiro dele, vamos relembrar Coritiba 5, Atlético 1, 1995, jogo histórico, jogo que mudou a história do Atlético também. Lembra bem desse jogo, Bicudo? Lembro, eu estava sentado um pouco atrás do presidente Mário Celso Petralha. E quando o Coritiba faz o 5º gol, ele pega o seu paletó, coloca nas costas, estava no seu braço, ele coloca nas costas e disse: esse time nunca mais vai ser o mesmo, nós vamos mudar essa história. E de fato mudou. Mas foi um atropelo, Coxa Branca. Já que você estava atrás do presidente do Atlético, como é que ele reagiu a cada gol do Coritiba? Ele ficava impávido, quieto, punha a mão ao queixo e mexia muito na sua lente ocular, ou seja, nos seus óculos. Xingava mais os jogadores do Coritiba ou os do Atlético? Não, ele estava na social ali. Ah, estava quietinho, comportadinho. Mas ele disse, essa história nós vamos mudar. Nunca mais esse time será o mesmo. E é uma frase célebre que ficou cunhada em função de tudo que fez Mário Celso Petralha pelo Atlético. Mas jogo que se tornou histórico também pela apresentação do Coritiba. Coritiba foi avassalador nesse jogo. Impiedoso até, eu diria, né? E aí o gol do Pádua, né? O gol solitário do Atlético, do zagueiro Pádua, deu uma confusão danada ali. Os jogadores se estranharam para pegar aquela bola. O Brandão fez 3 gols nesse jogo. O Brandão deitou nesse jogo o Brandão, né? E o time do Atlético estava tão perdido que o 5º gol foi contra, inclusive, né? De tão perdido que estava o time do Atlético nesse Atletiba no Couto Pereira, 1995, Coritiba 5-1 no Atlético, e o Coritiba mal sabia que exatamente este jogo mudaria a história do seu maior rival. Agora vamos para 1997, Pinheirão, Atlético 5-2 de virada no Coritiba, Alex e Basílio abriram o placar para o Coritiba, mas depois o Atlético deitou. Conta a história do jogo, Bicudo, porque o senhor era o árbitro desse jogo. Esse, na minha opinião, foi o maior jogo e o melhor jogo que eu apitei e o maior Atletiba de todos os tempos que eu vi, porque eu nunca vi uma coisa que só o futebol provoca. O Coritiba ganhava o jogo de 2-0, dando um totó de bola no grande time do Atlético.
E o Curitiba não é que é inferior, mas o Curitiba teve muita garra e muita determinação naquele jogo. Terminou o primeiro tempo 1-0, logo a 5 minutos o Curitiba fez 2-0 e de repente uma metamorfose, uma mutação, uma transformação no time do Atlético, a torcida rubro-negra, toda ela cantando o tempo todo e cantava muito o hino do Atlético nesse jogo. E aí, foi uma virada com requintes de crueldade. Você expulsou 2 jogadores do Curitiba, Basílio e Piá, né? Eu expulsei, mas aí, veja bem, aí já estava 4-2. Tá. E aí o Atlético com o Novo, Piekarski, Paulo Rink, Oséias, Anselmo, Andrei, era um timaço. Agora, por que você não expulsou? Já perguntei isso outras vezes aqui, você não me respondeu. Por que você não expulsou o Andrei, que foi lá provocar a torcida do Curitiba, fazer a dança da bundinha? Por que você não expulsou o Andrei? O árbitro tem que ter equilíbrio e saber quando o jogo está na sua mão ou não. E como eu estava com o jogo na mão e as coisas estavam contemporizadas e o time do Curitiba totalmente nervoso, reclamando e pedindo para mais gente ser expulso. E você ameaçou expulsar o Anselmo, goleiro do Curitiba, nesse jogo. Por quê? Conta aí. Ele disse assim, já tomei 5, chega, termina esse negócio aí. Só por isso? Vamos ficar por aí. Ele usou uma outra abordagem? É isso? Em respeito ao telespectador, a gente não fala, mas lá dentro de campo, às vezes, alguns impropérios e a linguagem proferida entre o árbitro e o próprio atleta, independente do momento, tem que ter cabeça, tem que ter inteligência e por isso eu achei melhor não expulsá-lo. Você achou melhor? Você deu aquela pipocada porque você já tinha expulsado 2 jogadores do Curitiba? Se expulsa o terceiro, você não saiu do Pinheirão. Aí tinha que... Eu conheço, papai! Bicudo, obrigado pela tua participação. Obrigado. Que tenhamos um Atletiba bem jogado dentro de campo, sem confusões pela cidade. E que a arbitragem se conscientize da importância, da grandeza do clássico, que faça o seu papel com fidalguia, ou seja, em consonância com as regras do jogo. Vamos respeitar um dos maiores clássicos do futebol sul-americano. Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Constantino, que vem aí com o Band de Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, galera!